agora a gente vai chamar a Elisabetta Ressinen, docente e coordenadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília, integrante da Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Elisabeth, seja muito bem-vinda. Você também vai ter 10 minutos, como as outras companheiras tiveram. Faltando 3 minutinhos, a gente aparece aqui. Elisabetta, é com você. Muitíssimo bom dia a todas, a todos, a todas. Eu agradeço profundamente o convite. É sempre uma emoção muito grande estar entre margaridas e poder sentir essa energia realizadora, resistente, resiliente que nós temos. E como a Débora falou, também um gostinho de ser também um pouco margarida, mesmo morando numa cidade, mas tentando honrar e realizar os valores essenciais do movimento, que é a vida, que é a justiça, que é a capacidade de superar desafios e exigir direitos. Bom, fiquei de comentar o terceiro bloco desse documento tão valioso. Lendo o documento, eu fiquei muito fortalecida, porque, logicamente, né, esse documento faz pontes concretas com muitos outros documentos que estão sendo divulgados na nossa sociedade. E isso é algo que a gente precisa lembrar o tempo todo. Por mais que nós estejamos vivendo tempos tão desafiadores, e não só a partir de 2020, pelo contrário, a partir de 2014, 2015, 2016 e até hoje, a sociedade civil brasileira organizada tem resistido e enfrentado, não só na sua militância, mas no seu cotidiano, dentro de casa, na sua comunidade, momentos de extremo desafio, momentos que nos colocam, inclusive, em risco a própria existência. E isso mostra que tudo que a gente vem sofrendo, mas ao mesmo tempo também realizando, mostra a força e mostra a legitimidade das nossas bandeiras, das nossas lutas. Lendo o bloco 3, se a gente fosse sintetizar, né, o que está lá em proposta, eu acho que há 3 grandes demandas, há 3 grandes exigências. A primeira grande demanda é a recomposição e, na verdade, a atualização do orçamento público relacionado às grandes ações e às grandes políticas que viabilizam a produção de alimentos saudáveis, produzidos de maneira sustentável, em consonância com os ecossistemas, que valorizem e que viabilizem a produção e a existência das mulheres no campo, das mulheres na cidade. Então, há uma grande demanda, e isso tem eco em várias cartas, em várias propostas nesse momento no Brasil, que é a reconstituição e a atualização orçamentária das políticas públicas. Junto com isso, desculpe, há uma grande demanda também ligada à recomposição, à revitalização, ao renascimento da institucionalidade e do corpo técnico relacionado a essas políticas e programas. Nós sabemos o quanto isso foi atacado. Não houve apenas um sério e profundo corte dos orçamentos das políticas públicas. Houve também um processo de desmonte institucional, um processo de fragmentação das equipes, um processo de exílio dos melhores quadros, né, técnicos que nós tínhamos dentro do Estado brasileiro e que viabilizavam os programas por meio de uma aplicação coerente e adequada do orçamento público, mas também a definição de estratégias, de processos de ação. E uma terceira demanda importantíssima para quem atua, né, não só no combate à fome, mas no combate à fome ampliando o acesso, a disponibilidade, a produção de alimentos adequados, saudáveis e sustentáveis, que é a articulação de ações. Nós sabemos que o combate à fome e a garantia da alimentação saudável para toda a população brasileira
ela precisa de ações não só qualificadas num setor, né, numa área de governo ou numa área da sociedade, mas numa articulação de um conjunto de setores de ações, não só ligados à produção de alimentos, mas a questão do abastecimento, de todos os processos de transformação e que garantam o acesso, né, das pessoas a esses alimentos. Então, eu diria que nós não temos apenas um guarda-chuva, né, mas nós temos 3 grandes guarda-chuvas, né, relacionados. E, gente, estou aqui olhando no espelho, tentando arrumar meu cabelo. Espera aí. 3 grandes guarda-chuvas que se articulam, né? Orçamento, institucionalidade e intersetorialidade. Joga no A sociedade civil brasileira, como bem disse a Marcela no início, ela mostrou durante a pandemia que, apesar da gente estar vivendo talvez os momentos mais dramáticos... A democracia, Margarida, nas eleições... Pessoal, acho que está tendo um problema de interferência de áudio, não sei se é só para mim. A sociedade civil brasileira organizada mostrou sua capacidade de resistência, e não só de resistência, mas de articular ações e implementar ações para tentar minimizar as graves consequências que a grande parte da nossa população estava vivendo, seja através de medidas de solidariedade horizontal, onde os diferentes movimentos e organizações começaram a se articular de uma maneira muito potente com as comunidades mais vulnerabilizadas, seja a partir também de medidas de demanda, de incidência no Congresso Nacional, para tentar minimizar os graves retrocessos que aconteceram do ponto de vista da legislação relacionada à agricultura familiar, ao abastecimento, etc. Então, isso é muito importante da gente lembrar, porque nós temos isso. Isso é um valor e uma prática nossa. O que nós precisamos agora é dar volume, é dar intensidade, é colocar isso para dentro novamente do Estado brasileiro, para que essas ações sejam não mais ações que estão ligadas às fronteiras da ação, mas que elas voltem a ser, de fato, políticas públicas com um processo de universalidade, um processo de dedicação orçamentária, para que o Estado se organize para realizar isso de uma maneira vigorosa, como ele já iniciou há alguns anos atrás, e isso foi perdido. A questão do orçamento é uma questão fundamental nesse momento. Se nós analisarmos o que aconteceu a partir de 2016 para hoje, grande parte das políticas públicas que estavam relacionadas a ações gerais de apoio à agricultura familiar, à produção, comercialização, transição agroecológica, não só elas foram minimizadas, né, mas elas foram praticamente destruídas, né? O orçamento o corte orçamentário chega na ordem de 90%, 99%. E se a gente olhar políticas públicas específicas que estavam direcionando essa temática para o grupo da agricultura familiar, mas para mulheres produtoras, isso, então, é muito mais dramático. Então, para não ultrapassar meus 10 minutos, eu fortaleço aqui não só a agenda que as Margaridas elaboraram, mas eu fortaleço, sobretudo, as pontes que essa agenda traz para os outros movimentos, para os outros coletivos. Vamos para frente, é uma agenda viável, nós sabemos disso, o que nós precisamos é do espaço político para concretizá-la. Muito obrigada.